CNN Arena está de volta e o debate é sobre a permanência do ministro das Comunicações no governo Lula. Eu começo por você, Joel Pinheiro. Aliás, não, perdão, Joel. Eu começo pelo Renato, porque o Renato queria falar do MST. A gente entrou com uma notícia em tempo real, que isso acontece na TV. Depois, de repente, a gente volta a esse assunto. Certamente vamos ter muitos desdobramentos ainda. Mas agora é Juscelino Filho. Lula decide mantê-lo. A ficha do Juscelino está crescendo a cada dia de escândalos, Renato. Tá sim, mas o governo Lula também procura manter sua base no Congresso Nacional, né? Então, a política como ela é, né? Como Caio Junqueira sempre repetiu. Ruim, isso, né? Como ela é ruim. Como é ruim, acho que tem a se comprovar todas essas denúncias, era necessário que o ministro, de fato, tomasse uma posição mais séria. E o presidente, nesse seu terceiro mandato, que tem o desafio, como ele mesmo disse, de entrar na história, tomasse medidas mais duras. Mas vamos lá. A política como ela é. Tem um debate para se formar e se consolidar a base no Congresso Nacional do governo e uma eventual demissão do ministro prejudicaria fortemente essa base eleitoral. Mas existe um outro ponto. A prática comum e ilegal... Base parlamentar, né? Você falou aí. Base parlamentar, a base parlamentar do governo, do Congresso Nacional. Mas existe um outro ponto que talvez valha a pena ser dito, que é um precedente aberto para se perder mandato ou se demitir ministro, que poderia ser aberto por uma utilização indevida de aviões da FAB. Vamos lembrar que isso já teve no governo Dilma uma grande polêmica sobre utilização indevida. A ex-presidente Dilma Rousseff, inclusive, foi bastante radical aí, cortando. A Casa Civil tinha que aprovar cada uma dessas viagens. Isso não se mostrou muito eficiente e começou a existir uma prática que é se inventar compromisso. O que eu estou querendo inventar compromisso? Eu tenho uma reunião lá. No domicílio eleitoral, no estado em geral, muitas vezes, dessa pessoa. E aí você até tem uma agenda oficial. Então isso pode ser até legal, mas não é legítimo, né? Não é algo que deva ser praticado. Eu espero que esse primeiro caso de que essa prática voltou a acontecer sirva de lição e de um alerta para ter um respeito maior pelo bem público, pelo dinheiro público. E às vezes você tem a situação contrária, que é isso que o jornal, inclusive, está apontando sobre o Juscelino Filho. Quer dizer, você tem compromissos pessoais, e às vezes que duram dias, e aí você cria, mas é exatamente você isso, forja na prática um compromisso oficial que dura pouco, que dura meia hora e tal, para justificar lá dias e dias em que você vai se aproveitar dessa viagem com dinheiro público para compromissos pessoais de benefício próprio. Eu queria fazer uma provocação. Aqui no Arena, na semana anterior, durante suas férias, a gente teve uma discussão sobre o quanto que era justo o Senado Federal poder ter reuniões virtuais. Nós tivemos uma discussão aqui no Arena sobre como que empresas têm reuniões virtuais, têm votações virtuais. Não me parece um absurdo o ministro de Estado, ao invés de gastar o dinheiro da FAB, se for para participar de uma reunião, que faça uma reunião virtual. Isso não é necessariamente não seria necessariamente um problema. O que foi decidido nessa reunião que um Skype não poderia resolver? Exatamente, agrava ainda a suspeita contra ele. Diga, Joel. Acho que há um cálculo político simples no governo. Neste momento, você tem um custo de popularidade, de legitimidade de manter esse ministro. As acusações estão lá, são graves. Ele fez um vídeo, não sei se vocês assistiram, se justificando cada uma das coisas, que não sabia e tudo, mas deixo a cargo de cada um julgar se foi persuasivo ou não as explicações dele, mas são acusações graves que pegam muito mal para o governo. Ao mesmo tempo, o governo tem que ter base no Congresso para poder negociar as suas pautas prioritárias, a agenda que ele quer, especialmente nesse primeiro ano de governo, deixar como legado. Esta é a janela que o governo tem para fazer algo que vai ser lembrado e que vai deixar uma herança para os anos futuros. A gente sabe que o governo Lula assume num país muito rachado, o Congresso bastante de direita, o antipetismo forte, ele precisa negociar e precisa oferecer muita coisa para poder ter uma base no Congresso. Neste momento, a eleição já passou.
Ele não precisa, agora, nesse instante, da popularidade dele no máximo. O que ele tem pela frente é um Congresso duro na negociação. Ele está escolhendo, ao que tudo indica, priorizar este lado, o lado da negociação com o Congresso. Se o tema esfriar, se nada mais aparecer sobre o Juscelino Filho, provavelmente isso é o que vai valer mesmo. Agora, se hoje à noite, amanhã, nos dias seguintes, a gente tiver mais fatos, novas viagens, outras coisas estranhas ali, a fervura deve se fortalecer ainda mais e o resultado pode mudar. Raquel, a gente está lidando aqui com esse limite da complacência com a imoralidade em nome da governabilidade. Essa complacência com a imoralidade em nome da governabilidade já rendeu mensalão, já rendeu petrolão e parece que continua abrindo margem para uma série de irregularidades, para a gente dizer o mínimo, pelo menos, de suspeitas delas. No caso do Juscelino Filho, que é da União Brasil, ele parece ser do grupo ali do Davi Alcolumbre, que é do grupo da União Brasil do Senado. Parece que havia até uma insatisfação dentro do mesmo partido da União Brasil, na Câmara dos Deputados, porque não foi agraciado pelo governo Lula com mais cargos para aquele grupo específico. Agora, o Juscelino tem essa carta na manga, me mantém que eu garanto votos, se você me tirar, você vai perder os votos da União Brasil. Será que isso está ali naquela negociação? Gente, primeiro pedir desculpa que eu estava aqui olhando no celular, porque a gente fica apurando em tempo real. Tem mais aqui olhar mesmo para apurar aqui, né? A Raquel sempre traz notícias em cima da hora. Felipe, essa negociação para o ministro Juscelino assumir não foi feita com União Brasil da Câmara. Ela foi fechada com o Davi Alcolumbre. Isso sempre provocou um certo mal-estar. Hoje de manhã, as conversas eram intensas. Você tinha deputados como o deputado Elmar Nascimento, o deputado Efraim Filho, tentando manter o Juscelino ou pelo menos justificar para que ficasse uma saída honrosa para ele. E tinham deputados dentro do União Brasil já pedindo uma troca desde que o nome fosse escolhido dentro da Câmara dos Deputados com o União Brasil. Mas a briga estava grande, você tinha também gente dentro do PT defendendo que ele caísse. No fim, eu acho que o que permaneceu foi um certo pragmatismo, que é essa troca de votos, porque é o seguinte, estava até conversando com um deputado aqui e ele estava fazendo contas para mim. Porque o governo sempre fala muito que o União Brasil não está entregando, que ele tem 3 ministérios. E aí o deputado me dizia aqui, ao contrário do que a Gleisi Hoffmann disse, o União foi decisivo para a primeira vitória do Lula, que foi a PEC do estouro, aprovada no final do ano passado. Sem União Brasil, difícil dizer se seria aprovada, mas seria muito mais difícil. O PT está irritado com a União por causa das assinaturas na CPI dos atos golpistas. E aí está dizendo, a União Brasil não está entregando, não está entregando. A narrativa que você escuta dos deputados do União Brasil é olha, pelo que nós recebemos, que foi um ministro do PDT, que é o Valdez Góes, uma ministra que eles chamam da cota do Lula, que é a Daniela do Vaguinho, porque o Lula estaria, segundo eles, agradecendo ao marido dela pelo apoio que teve no Rio de Janeiro. E o Juscelino, que não é um deputado, segundo eles, que escuta tanto a base, o que eles falam é assim, pelo que a gente recebeu do PT, nós estamos entregando até muito. Então, assim, tem uma negociação aí política muito delicada entre a União Brasil e o PT, que não podia ser diferente, né, gente? Porque, vamos lá, o PT é o PT e a União Brasil é a fusão do PSL, que elegeu Jair Bolsonaro, e do DEM. Então, assim, realmente é só no Brasil que você tem um partido como esse fazendo base e participando do governo do PT. Hélio Beltrão, o que você destaca? Eu só quero lembrar aqui que o Juscelino Filho ele informou que devolveu as diárias referentes a essa viagem que ele fez com o avião da FAB, quer dizer, ele ainda tinha recebido dinheiro. Aí eu volto para a minha tese do se colar colou, que eu falei na abertura, é que se isso não tivesse vindo à tona, não tivesse chegado a público pela imprensa,
ele não teria provavelmente devolvido nada. Diz ele que fez antes de chegar na imprensa, né? Mas não sei, tem que ver as datas ali certinho. Tem que ver as datas. Sempre tem esse tipo de alegação que gera uma grande confusão no debate público. Então a gente vê esse patrimonialismo, Hélio. O sujeito se beneficiando daquilo que o Estado dispõe para missões oficiais, mas para fazer leilão ali de cavalo. Ele que, como deputado, criou o Dia do Cavalo, está sendo ironizado também por causa disso. E não parece ter experiência na área das comunicações, porque, lembrando, é ministro das comunicações. O noticiário sobre ele deveria envolver as comunicações, mas o que envolve é orçamento secreto, é avião da FAB, é diária, é uma série de outros escândalos aí que aparecem um a cada dia. O que você destaca? E eu acho que um ponto muito importante, Felipe, é esse que você falou. Ele alegou que devolveu o valor das diárias antes de sair na imprensa. Eu acho que isso a gente precisa investigar, porque eu duvido muito. Vamos investigar isso aí. Eu acho que tem muita coisa esquisita nessa história, não está bonita, e isso, sem dúvida, está desgastando todos, né? O PT, o presidente Lula, a União Brasil e também até o Lira. E eu queria colocar aqui o Lira nesse assunto, porque não é só a União Brasil, o Juscelino é próximo do Lira também. Ele foi presidente do Conselho de Ética da Câmara no ano passado. E eu não achei coincidência não, viu, Felipe, que um pouco antes desse anúncio que você trouxe aqui em caráter emergencial, hoje de manhã, mais cedo, né, o anúncio, eu me refiro à permanência do Juscelino, né, hoje de manhã, mais cedo, Lira veio a público dizer, olha aí, presidente Lula, vai ser muito difícil aprovar aí o que tem que aprovar, você está falando aí em mudar a lei das estatais, você está falando em remover a autonomia do Banco Central, essa coisa está muito complicada, presidente Lula. E me pareceu, mais do que uma mera troca de cálculo político, de conveniência, etc., me pareceu que o Lula está ficando refém, né, do Centrão, do Lira, etc., porque foi ato contínuo a decisão de permanecer com o Juscelino no governo por enquanto. Eu suspeito que esse tema ainda vamos ter novidades sobre ele, não é justificativa. A gente sabe, né, Felipe, como você estava também mencionando, né, eles fazem muito isso, marca uma reuniãozinha de meia hora na sexta-feira, uma outra na segunda, na hora do almoço, qualquer coisa, e você ganha as diárias no fim de semana. O sistema me pagou as diárias, olha que coincidência, não era para ter pago essas diárias no fim de semana, né? Então, veja, Felipe, é um escândalo, né? O negócio de Estado no Brasil e as regras que beneficiam políticos, o tal do patrimonialismo que você mencionou, é lamentável. Tem político que arranja a missão oficial lá em Portugal, em Israel, nos Estados Unidos, aproveita para fazer aquele turismo. Na verdade, queria fazer o turismo e de escola ali, alguma reunião para tentar justificar aquilo. Foram vários escândalos nos últimos anos nesse sentido. E a Raquel falou do Elmar Nascimento negociando uma saída honrosa. Eu quase dei um riso aqui, eu confesso, porque o Hélio falou agora da turma do Arthur Lira, da qual faz parte o Juscelino Filho, e me lembrou porque o Elmar Nascimento é da União Brasil, é da turma do Arthur Lira, aquela turma que controla a Codevasf, onde também tem uma série de escândalos, e isso que foi dado ali ao Centrão pelo governo de Jair Bolsonaro foi mantido agora pelo governo Lula, também nesse toma lá da cá, em nome da governabilidade. Saída honrosa da perspectiva do ministro, Felipe, não me entenda mal. Não, entendi perfeitamente.